Olá, que privilégio imenso estar aqui com você. Que oportunidade tão grandiosa que Deus me concede de poder compartilhar com você a palavra de Deus. Muito obrigado de todo o coração. Eu oro a Deus para que Ele esteja abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar e principalmente esteja abençoando o seu relacionamento com Ele, com Deus. Tá certo? Eu oro para que isso aconteça na sua vida. Amigo, hoje eu quero voltar a falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é algo tão majestoso, tão incrível, que Deus, na sua sabedoria, Ele não se limitou apenas a utilizar apenas uma figura, mas utilizou múltiplas figuras para descrever esse relacionamento. É como se Ele dissesse: meu relacionamento com a minha igreja, com o meu povo, com os meus filhos, é algo que não pode ser ilustrado com apenas uma imagem, mas eu quero utilizar múltiplas imagens. E então Ele fez isso. Ele usou a figura do agricultor, usou a figura do noivo e da noiva, a figura do edifício, a figura do corpo, a cabeça e os membros. Ele utilizou a figura do rei e os seus súditos. Ele usou a figura do Senhor e os seus escravos, seus servos, né? Todas essas figuras, mas a figura mais impressionante da Bíblia Sagrada é a figura do marido e da esposa. Tão impressionante que Paulo, quando estava escrevendo em Efésios capítulo 5, depois de descrever o relacionamento do marido e da esposa, ele me parece que uma atitude de louvor e de adoração a Deus, ele diz: grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É como se ele olhasse para aquilo ali e, inspirado pelo Espírito Santo, ele quiser dizer algo mais do que simplesmente aquilo que ele estava dizendo. Ele estava falando sobre o casamento, sobre o relacionamento do marido e da mulher, mas ele disse: isso é muito mais profundo. Isso trata do nosso relacionamento com Deus. Né? Isso é apenas uma figura do nosso relacionamento com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. Então, não podemos esquecer disso. Talvez essa é uma das razões principais pelas quais o diabo odeia tanto o casamento e trabalha tanto para destruir o relacionamento conjugal, para criar obstáculos, para deturpar, para criar todas as anomalias, né? Porque na realidade ele está atingindo o Deus Todo-Poderoso. Que triste, não é isso? Mas nós os cristãos, precisamos sempre ter isso na nossa mente. Não podemos esquecer, né? Que na figura do nosso casamento, nosso relacionamento entre o marido e a esposa, está a figura do nosso relacionamento com Deus. E a Escritura Sagrada ilustrou isso em vários momentos. Por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 16, a Escritura Sagrada conta a história de duas mulheres, né? Que essas duas mulheres, elas figuram cada uma o reino do norte e o reino do sul. Esses dois reinos juntos, ele forma a nação de Israel, a nação de Israel como um todo, né? Então, nessa figura, ele diz que esse homem, né, que no caso é Deus, encontrou uma jovem ainda na infância, abandonada, jogada, largada, né? E ele então tomou essa jovem, né, cuidou dela, alimentou, sustentou, deu proteção a ela, e mais tarde, quando ele passou outra vez, viu que ela estava pronta para ser amada, diz o texto sagrado. Então ele a toma para si, coloca o seu manto sobre ela, cobre a sua nudez, né? Veste, né? Adorna ela com joia, veste ela com roupas finas e maravilhosas, confere a ela dignidade, riqueza, honra. Tudo isso ele faz. E depois, quando ela está toda adornada e toda maravilhosa, então ela o abandona e vai atrás dos seus amores, dos seus amantes. Olha que tristeza. E Deus fala isso com profunda tristeza e com profundo pesar no seu coração por causa da infidelidade do seu povo.
né? E outra figura também, ele utiliza o profeta Oséias. O profeta Oséias é uma história maravilhosa, incrível. Aquele homem viveu uma experiência, né, inusitada. Deus o chama e ele vai viver na pele a experiência que Deus vive em relação ao seu povo. É uma pregação viva do relacionamento de Deus com o seu povo. Então Deus manda aquele profeta casar-se com uma mulher que é uma mulher de prostituição. E ele casa com ela, ele traz ela para sua casa, confere a ela dignidade, confere a ela honra, dá a ela filhos. E depois de dar a ela filhos, ela então o abandona, deixa o lar e vai em busca dos seus amores. E Deus, mais tarde, Deus manda aquele profeta buscar aquela e ir em busca da sua esposa novamente. E encontra ela abandonada, desprezada, abusada, a tal ponto de que ela, para não morrer de fome, se dispõe a vender-se a si mesma. E ele encontra ela na feira, sendo vendida como escrava. E ele então compra novamente aquela mulher e traz de volta ela para o seu lar, para a sua casa. Ah, meus queridos, isso está ilustrando o nosso relacionamento com Deus, ilustrando que muitas vezes é exatamente assim que nós agimos em relação a Deus. Né? Deus é o nosso marido que confere, que nos ama profundamente, que nos protege, né? Que nos sustenta, que nos promove, que nos dá segurança. E nós, em vez de retribuir esse grande amor de Deus para conosco, para com Ele, retribuir esse amor dele para conosco, em vez de nós nos entregarmos inteiramente a Ele, o amarmos profundamente, nós, verdadeiramente, os nossos segredos, a nossa intimidade, a nossa paixão, os nossos pensamentos, os nossos desejos mais profundos, os nossos segredos mais íntimos, ao invés de nós dispensarmos a esse marido, que é Deus, nós dele simplesmente queremos a riqueza, queremos a proteção, queremos o sustento, queremos a dignidade, mas o nosso amor de verdade, os nossos mais profundos suspiros, nós dispensamos a outros. E essa é a pergunta que eu quero fazer a você. Quem você ama de verdade? Quem é o seu amor? A quem você de fato tem se entregado? O que é Deus para você? Deus é o seu marido, aquele que você verdadeiramente se entrega a Ele, ou Deus simplesmente é aquele que confere a você a dignidade, você quer a saúde dele, você quer a riqueza, você quer a prosperidade, qualquer coisa, se isso faltou, você reclama e não está bem na sua vida? Mas o seu amor, a sua intimidade, o seu mais profundo anseio, os seus pensamentos, isso você dispensa a outro. É assim que você tem sido? Pense seriamente sobre isso, porque Deus deseja ser de fato o seu marido, ser digno do seu mais profundo amor, ser digno do seu mais profundo desejo, ser digno do seu mais profunda, quer ter intimidade com você de verdade. É isso que Deus quer fazer, né? Que Deus possa abençoar você, que seus olhos sejam abertos, que você tenha entendimento e compreenda. Pense mais profundamente sobre isso que eu falei e se volte para o Senhor de todo o seu coração. Amém? Que Deus abençoe você de modo poderoso. Amém.